Crianças, sejam todas bem-vindas. Eu quero dar as boas-vindas às crianças da Congregação Evangélica Hebron do João Paulo, às crianças da Igreja Evangélica Hebron do Japim e a todas as crianças que nos assistem. E para dar as boas-vindas a vocês, crianças, nós vamos agora cantar um corinho que fala boas-vindas a, bem-vindos são. Cante com a gente. Boas-vindas a, bem-vindos são. Boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas a, bem-vindos. Venham, venham outra vez. Boas-vindas a, bem-vindos são. Boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas a, bem-vindos. Venham, venham outra vez. O próximo cântico fala de uma mensagem maravilhosa, de uma verdade maravilhosa. A verdade que diz que eu pequei e que merecia morrer, mas que Jesus morreu no meu lugar. Então nós vamos cantar: eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz. Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz, morrendo ali. Jesus levou meu pecado no meu lugar, foi ele ali castigado. Creio sim que meu Jesus já morreu por mim, salvo estou e andando vou com Jesus na luz. Crianças, hoje nós estamos assim, fazendo essa transmissão para vocês e nós estamos assim muito felizes porque nós vamos falar de algo maravilhoso. Nós estamos na época da Páscoa e vocês agora vão escutar uma maravilhosa história, a história da verdadeira Páscoa. Então, fique quietinho para prestar atenção naquilo que vai ser falado. Que Deus abençoe você. Olá, crianças! Tudo bem? Eu espero que sim. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre celebração. Já está chegando o momento da Páscoa, da celebração da Páscoa. Sabe o que é celebração? Celebrar serve para nós nos lembrarmos de coisas importantes que aconteceram. Por exemplo, o aniversário de alguém. Sabe, é tão bom quando alguém lembra do nosso aniversário, não é? O aniversário é a festa que nos lembra do dia que nós nascemos. Então, a celebração nos lembra de coisas importantes e Deus também usa a celebração para nos lembrar de coisas importantes. Para nos lembrar do que aconteceu na Páscoa, por exemplo. Mas antes de falar sobre isso, vamos orar? Vamos falar com Deus? Fecha aí os seus olhinhos, fica bem quietinho, não saia do seu lugar. Feche os olhinhos para nós falarmos com Deus agora. Senhor Deus, muito obrigada pela celebração, porque assim nós podemos nos lembrar de coisas importantes como a Páscoa, como que o Senhor fez por nós. Abençoa a nossa aula de hoje. Abençoa a criança que está em casa com sua família. Em nome de Jesus, amém. Então, o que é mesmo celebração da Páscoa? Bom, eu vou começar contando com o que aconteceu há muito tempo atrás com o povo de Deus, o povo de Israel, também chamado de Hebreus. Eles estavam passando por um momento difícil na sua terra, momento de fome, não tinham o que comer. Então eles foram para um lugar que tinha pão, que tinha comida. Onde era esse lugar? Era um lugar chamado Egito. Lá onde tem as pirâmides. Lá no Egito. Eles ficaram durante muitos anos. O rei do Egito se chama Faraó. Então, depois de tantos anos lá, apareceu um faraó que não gostava do povo de Deus, que não gostava dos hebreus. Ele começou a maltratá-los, fez eles de escravos.
Os escravos não fazem sua própria vontade, fazem só a vontade do seu senhor. Não podem ir para onde querem, não. Eles ficam presos lá, tendo que trabalhar duro. Então os hebreus estavam sofrendo muito. O que eles fizeram? Eles oraram, pedindo a Deus que os livrasse. Oração, crianças, é falar com Deus, lembra? Então, você pode acreditar que Deus ouve quando você ora, quando você pede a ajuda dele. Assim também, Deus ouviu quando os israelitas oraram pedindo a Deus por socorro para que os livrasse. Então, Deus mandou um homem chamado Moisés para falar com o faraó. Moisés disse que o faraó deveria deixar o povo de Deus sair, ir para adorar a Deus. O faraó não gostou dessa história, não. Ele disse, não deixou o povo ir. Então, Deus mandou 9 pragas, coisas muito ruins que aconteceram lá com o povo do Egito. A primeira praga foi, Deus transformou toda a água do Egito em sangue. As pessoas iam para o rio e tinha sangue e não água. Iam para os poços e tinha sangue e não água. Não podiam tomar banho, não podiam beber água. Que coisa ruim, mas mesmo assim o faraó não deixou o povo ir. Deus ainda continuou mandando outras pragas. As pragas, por exemplo, das rãs. E era rã no fogão, era rã na cama, em todo lugar. Também as pragas dos piolhos. Ai, que coceira na cabeça. As pragas também das moscas, por todos os lados, pelos alimentos. As pragas dos animais mortos. Também as pragas das feridas, dos dodóis na pele. Então, depois veio uma chuva de pedras que machucava. Aí veio uma nuvem de gafanhotos que destruiu toda a plantação. E depois uma escuridão tão grande que ninguém conseguia ver nada. Ainda assim, o faraó não deixou o povo ir. Então Deus ia mandar a 10ª praga. Antes dele mandar, ele falou para o seu povo: olhe, vocês devem matar um cordeirinho de 1 ano, que não devia ter nenhum defeito. Esse animalzinho deveria ser morto e o seu sangue deveria ser passado na parte de cima da porta da entrada da casa e também nos lados. E assim, as pessoas que estivessem dentro da casa não sofreriam mal nenhum, mas as pessoas que não passassem o sangue do cordeiro nas suas portas, quando o anjo da morte passasse no Egito naquela noite, quando o exterminador passasse, o filho mais velho iria morrer de cada família. Que terrível, não é? Mas os israelitas foram lá e obedeceram a Deus, mataram o cordeirinho, se prepararam para o jantar e antes passaram o sangue na porta. Bom, crianças, naquela noite veio o anjo da morte e passou no Egito. Passou e aí matou realmente todos os filhos mais velhos. Mas aqueles que estavam com a casa com o sangue passado, não aconteceu nada com eles, porque eles obedeceram a Deus. Eles acreditaram na palavra de Deus. Os egípcios ficaram chorando, se ouviu muito choro nesta noite. Mas aí então o faraó disse que o povo podia ir embora. Viram como Deus libertou o povo de Israel? Ele libertou da escravidão no Egito. Crianças, o Senhor Deus também quer nos libertar de uma coisa muito séria, que é o pecado. Nós já nascemos com pecado no nosso coração.
E o pecado nos afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço e que eu sinto que não agrada a Deus. Mentir, falar coisas feias, palavrões, desobedecer papai e mamãe, tudo isso é pecado. E Deus não se agrada do pecado. Mas o Senhor Deus enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus, para morrer no meu e no seu lugar por causa dos nossos pecados. Ele carregou sobre si, em uma cruz, os nossos pecados. A Bíblia fala que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, crianças, naquela cruz o Senhor Jesus derramou o seu próprio sangue. Sim, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Mas Jesus não ficou morto. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele voltou a viver. Ai, que maravilha! O Senhor Jesus está vivo, vitorioso e pode nos libertar dos nossos pecados. Sabe, vamos agora ler um versículo na Bíblia. A Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fala assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Sim, é fácil de decorar. Decora comigo? Vamos lá, primeiro dizer a referência, que é o endereço de onde está na Bíblia. Então, 1 Timóteo 1, 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos lá falar comigo? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1, 15. Só que nós vamos cantar para ficar mais fácil ainda, ok? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. De novo? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1, 15. Tem ainda mais uma música que eu quero cantar com você. Vamos lá, eu vou colocar o som e aí eu vou cantar, você vai escutar e depois você canta junto comigo. Por mim na cruz Jesus morreu, dos meus pecados me livrou. Por isso sempre cantarei quanto Ele me amou. Porque morreu por mim e libertou-me assim. Eu dou-lhe a minha vida, porque morreu por mim. Por mim na cruz Jesus morreu, dos meus pecados me livrou. Por isso sempre cantarei quanto Ele me amou. Porque morreu por mim e libertou-me assim. Eu dou-lhe a minha vida, porque morreu por mim. Eu dou-lhe a minha vida, porque morreu por mim. Ok? Crianças, muito obrigado pela sua atenção. Então você escutou uma história que fala da verdadeira Páscoa. E se você quiser receber Jesus como seu Salvador, você pode mandar uma mensagem para a gente. Nós teremos o maior prazer em responder você. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima vez.